Olá, seja bem-vindo à rede de ensino CETEPS. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnico em Condomínio, do componente curricular de Gestão Organizacional. A gente vai continuar essa aula também falando sobre o capítulo 4, sobre os processos de gestão e a sua importância nas organizações. Então vamos falar um pouquinho sobre o síndico como gestor do condomínio e o processo administrativo. Quando a gente fala em síndico, síndico é a primeira pessoa que a gente pensa em gestão e administração dentro de um condomínio. Só que hoje em dia, quando a gente fala do síndico, a gente pode dizer que os síndicos são verdadeiros messias. Eles fazem acontecer, né? São pessoas que geralmente têm dois trabalhos, porque eles têm o trabalho formal, né, fora do condomínio, e o trabalho extra, que seria a gestão do condomínio também. Normalmente esses síndicos, eles exercem essa função praticamente sozinhos, certo? Sem ajuda de mais ninguém, quando tem alguma administradora por trás deles. Então, a gestão condominial, ela é realizada de forma empírica. O que quer dizer empírico? Ou seja, no feeling, no sentimento ali do síndico. Ele não tem nenhum estudo por trás, ele não tem nenhuma preparação mais formal por trás dele. Ele faz de acordo com o que ele entende ser certo ou errado. Então, esses síndicos, eles aprendem muito ou agregam experiência através da vivência, certo? Tudo que vai acontecendo no condomínio, eles vão aprendendo a lidar ali naquele mesmo momento. E muitas vezes, por tentativa e erro, certo? Aquilo que funciona, continua sendo feito daquela maneira. Aquilo que dá errado, né? Os síndicos acabam mudando um pouquinho para adequar e melhorar a administração. Então, esse é mais ou menos o perfil do síndico que eu tenho hoje. Aquela pessoa que mora, né, habita condomínio e que nas horas vagas faz a gestão, a administração do mesmo. Vamos falar um pouquinho do perfil de um bom síndico e o perfil de um mau síndico. Então vamos lá. Um bom síndico, ele precisa ter noções pelo menos básicas de administração, gestão de pessoas e também do direito imobiliário, certo? Porque isso tudo vai permear toda a atividade dele. Um bom síndico, ele precisa ser paciente e tolerante, porque é aquela pessoa que vai balancear todas as vontades das diferentes pessoas dentro daquele ambiente. Um terceiro ponto que eu preciso ser, quando eu sou um síndico, do perfil do síndico, é ser acessível, ou seja, ele está disponível, ou seja, se eu tenho um problema, eu tenho facilidade em falar com o síndico, conversar com ele sobre as questões que estão ocorrendo. 4, um bom síndico deve ser comunicativo, certo? Ele tem que ter a capacidade de passar a informação, de comunicar de uma forma muito fácil. O 5º é o mediador de conflitos. Lembrando, são várias pessoas de diferentes situações, morando no mesmo lugar, com vontades diferentes, e aí você precisa fazer com que tudo chegue num meio termo, e essa é a função do síndico. O síndico, ele precisa ter um bom relacionamento com os outros condôminos. Se ele não tem essa situação ocorrendo na vida dele, como é que ele vai mediar, como é que ele vai conseguir se comunicar com as outras pessoas? Então ele precisa sim ter um bom convívio com todos os outros condôminos. E aí a gente pensa no perfil do mau síndico. Aqui tem 3 situações. Um síndico que é autoritário, um síndico que é grosseiro e centralizador, certo? Autoritário, eu imponho as minhas vontades, eu imponho o que eu acho que é certo, eu não procuro saber o que as outras pessoas entendem ou pensam sobre os assuntos e assim por diante. Centralizador, ou seja, ele quer fazer tudo, certo? Ele pega todas as atividades para ele, né? E ele quer fazer tudo, ou seja, é impossível um síndico hoje em dia praticar todas as atividades que são necessárias dentro do condomínio. Ele precisa saber dividir para quem e qual atividade vai ser de cada pessoa. Um síndico que é inacessível, nunca está disponível, você nunca consegue falar pelo interfone, pelo celular, por e-mail, certo? E aí você não consegue resolver as questões, os problemas que você tem no seu dia a dia dentro do teu condomínio. Terceiro, sem conhecimentos específicos para o cargo, né? Ele não precisa ser um síndico profissional, ele não precisa ser uma pessoa
que é formado em gestão, formado em administração, mas o mínimo ele precisa ter noção. Noção de administração, noção de como gerir pessoas, né, os colaboradores que ali trabalham dentro do condomínio, e noção do direito imobiliário, tudo aquilo que regra o condomínio em si, certo? Então você tem que entender qual é o perfil do síndico. Com o crescimento dos condomínios em edifícios e também os horizontais de casa, a gente tem o fenômeno crescente da profissionalização de síndico, ou seja, o síndico profissional. E essa questão, ela vem sendo cada vez mais debatida, qual é a formação do síndico profissional, quais são as qualidades de um síndico profissional, certo? E isso vem impulsionando o florescimento dessa profissão. O síndico, ele pode aprender questões relevantes à gestão e sua vivência no condomínio, isso é natural, certo? Através de erro, tentativa e acerto. No entanto, não é tão eficiente quando uma pessoa já tem o conhecimento prévio e ele já está atentado ao que pode ou não acontecer mediante as suas ações. Então, é uma situação que faz com que você perca recursos, você perca tempo e você perca dinheiro. Vamos lá, o síndico ele pode aprender pela observação, experimentação, buscando soluções práticas para os casos concretos do cotidiano. Ou seja, acontece um problema, ele responde mediante ao problema. Ele é uma pessoa que ele vai aprender a partir das situações que ocorrerem dentro do condomínio. Ele não é uma pessoa que vai conseguir antever as situações, fazer um planejamento de forma adequada e assim por diante. Os síndicos realmente administram seus condomínios, pois no exercício de sua atividade, eles praticam ainda, mesmo que sem consciência, sem realizar, as seguintes funções gerenciais. Eles precisam fazer o planejamento, geralmente o orçamento do ano e onde vai ser aplicado os recursos, a organização, direção e o controle do condomínio, embora ele não tenha essa consciência. Vou falar um pouquinho sobre a importância de uma administração específica aplicável aos condomínios. Em muitos condomínios não existe um processo administrativo propriamente dito, certo? Os síndicos praticam algumas das funções de forma intuitiva, certo? Sem consciência do que estão planejando, organizando, dirigindo e controlando, como a gente já havia conversado antes. O processo administrativo, ele é rudimentar, ele é bem básico, ou seja, não existe um processo administrativo específico para cada situação. Presente apenas algumas das funções da administração. Então, quando a gente compara as práticas de gestão adotadas nos condomínios com as funções administrativas, né, de planejamento, organização, direção e controle, a gente pode estruturar a administração condominial dentro da potencialidade trazida pela ciência da administração. Ou seja, eu vou conseguir fazer uma administração de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz, certo? Sem perda de recursos. O resultado será o desenvolvimento de uma gestão profissional com qualificação técnica dentro das especificidades dos condomínios especiais em edificações. Então, o objetivo geral em se fazer pesquisa e desenvolvimento sobre a gestão aplicável aos condomínios, ela vai ser a de contribuir para a sociedade, porque cada vez mais as pessoas vão trocar morar em casas por morar dentro de condomínios, certo? E essa gestão, ela vai possibilitar, essa gestão mais técnica, mais profissional, ela vai possibilitar a otimização dos recursos do condomínio, certo? Então eu vou ter menos gasto, eu vou ter menos perda, eu vou ter um convívio muito mais harmonioso dentro dessa localidade. O resultado, lembrando, vai ser o aumento do bem-estar dos moradores, agregando valor ao patrimônio, ou seja, toda vez que eu tenho uma gestão técnica de um condomínio, o meu prédio, a minha estrutura,
ela precisa se manter e ela precisa se desenvolver com o tempo, ela não pode ficar parada muitas vezes, certo? E se é feito dentro de uma gestão técnica, eu não só vou ter o meu bem-estar protegido, como também o meu patrimônio, ele vai estar muito bem protegido. Ou seja, eu só não vou manter o valor do meu patrimônio, como eu posso também agregar valor. Então, lembrando, a gente pode ter edifícios ou condomínios que foram implantados há muito tempo atrás. Então, a gente não tem elevador, a gente não tem área de lazer, a gente não tem área gourmet. E aí, dentro dessas assembleias, dentro das reuniões, o síndico, ele pode fazer com que isso seja desenvolvido, ou seja, criar uma área gourmet dentro de espaços, criar uma área de lazer. E tudo isso vai trazendo mais valor para as unidades, certo? E aí também eu tenho uma geração de valor, certo? Para toda a cadeia de prestadores de serviço e fornecedores que prestam serviços para o condomínio. Ou seja, se os meus prestadores de serviços estão satisfeitos, estão motivados, isso vai contribuir para o aumento da riqueza ali dentro do condomínio, certo? Eu vou ter um profissional que trabalha com mais vontade, eu vou ter um profissional que ele é mais eficiente, que é mais eficaz, que ele é mais proativo. Então, a gente tem todas essas esferas sendo cuidadas. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada pela presença e até a próxima.